Perguntas a Fux, Toffoli, Barbosa e Barroso. Não creio que respondam porque a resposta não há. Barroso, tese contra financiamento privado saiu de sua toga esvoaçante. Com todo o respeito às pessoas e desrespeito proporcional aos ataques à lógica, a quantidade de bobagens que já se falou no Supremo contra o financiamento privado de campanhas é espantosa, para não falar do solene desprezo à história. É preciso ter um pouco de memória. Procurem saber como se noticiou, em 1993, a lei que passou a permitir, com o devido registro, a doação de empresas a campanhas eleitorais. Foi saudada, e com correção, como um mecanismo de transparência. Porque, afinal de contas, é mesmo disso que se tratava. Todos os políticos sabiam e sabem, e isso também vale para aqueles senhores e senhoras togados do Supremo, que as empresas fazem e continuarão a fazer doações. Assim, a lei de 1993 concorria para a moralização, não para o contrário. As tolices foram se acumulando, às vezes com retórica inflamada, com sotaque condoreiro, como se os doutores estivessem ali para desagravar a cidadania aviltada. O ministro Luiz Fux chegou até a inventar um estranho conceito de comunismo da doação. Já explico em que consiste. O custo da campanha. Afirmou-se no tribunal que a doação privada encareceu a campanha. É mesmo. Quer dizer que o sistema brasileiro fornece aos candidatos o horário eleitoral gratuito, que gratuito não é. A gente paga, uma excrescência típica de um país de jecas cartoriais, e não quer que a campanha política vá para os cornos da lua. Ora, os partidos farão o quê? Contratarão os melhores marqueteiros da praça. Os marqueteiros, por sua vez, vão querer os melhores diretores de vídeo, os melhores diretores de fotografia, os melhores roteiristas, a melhor equipe de jornalistas e publicitários. Os custos vão se multiplicando. Eu desafio o ministro Fux, e os que o seguiram, Joaquim Barbosa, Dias Toffoli e Roberto Barroso, a responder uma questão. Se conseguirem, publico no blog. Se não quiserem responder a mim, respondam ao país e aos brasileiros. Sem o financiamento privado, todos esses profissionais passarão a cobrar menos por seus serviços. Qual é a lógica? Fico aqui a imaginar. Ah, não, eu orçaria a campanha em 60 milhões. Mas, agora, sem a grana das empresas, faço por 5 milhões. É um troço ridículo. A verdade, e os ministros não são idiotas, é que os custos declarados já são mentirosos de todos os partidos. A campanha eleitoral custa muito mais do que vai registrado na prestação de contas. Vale dizer, mesmo com a lei permitindo a doação, é evidente que muito dinheiro rola por baixo do pano. Dias Toffoli foi um dos que vituperaram contra a atual lei. Ele já foi advogado do PT. Mesmo com as doações privadas sendo legais, o PT houve por bem pagar Duda Mendonça em moeda estrangeira, no exterior, com dinheiro do Caixa 2. Aguardo também sua resposta, ministro. Se, em 2002, só houvesse financiamento público, os companheiros não teriam recorrido a esse expediente? Conte para mim, ministro Barroso. Se, com a doação legalizada, ainda assim, existe Caixa 2, porque a ilegalização das doações hoje consideradas regulares concorreria para a moralização do sistema? Quando homens e mulheres da mais alta corte do país decidem jogar a lógica no lixo para exercitar seus próprios preconceitos, é claro que a gente deve se preocupar. A alternativa, de resto, há de se pensar na alternativa. Se o dinheiro privado não financiar a campanha, como é evidente, será preciso recorrer ao financiamento público. E é claro que a distribuição desses recursos vai ser proporcional ou à bancada dos partidos na Câmara ou ao desempenho dos partidos na eleição anterior. Do contrário, será preciso dividir fraternalmente a bufunfa entre o PCO e o PT, por exemplo. A tese fuxiana da doação. A lei permite que pessoas físicas, ou naturais, como gostam os nossos togados, doem a candidatos até 10% da renda bruta que obtiveram no ano anterior à eleição. O ministro Fux viu aí uma terrível desigualdade. Citou o exemplo. O sujeito que recebeu 200 mil num ano poderia doar 20 mil, e o que recebeu 40 mil, apenas 4 mil.
Não endossou a proibição das doações de pessoas físicas, mas acha, que o critério também é inconstitucional porque fere o princípio da igualdade e da isonomia. Pergunto, ministro, é uma questão de princípio, ou Vossa Excelência é contra a desigualdade, mas de até certo ponto? Sim. Se é princípio, há que ter como referência da doação possível o menor benefício pago pelo Bolsa Família, certo? Já com alguma largueza de espírito, a doação máxima teria de ser um percentual do salário mínimo. Venham cá, o indivíduo que, como pessoa física, faz uma doação está exercendo a direito, b. privilégio, c. uma obrigação. Tendo a achar que se trata de exercício de direito. Mas que se note, ele se tornou um financiador do processo democrático. Parece-me que atende ao princípio da proporcionalidade que aquele que tem mais contribua com mais, certo? A menos que se considere que essa doação não passa de pilantragem e ludíbrio. Voto perigoso e abuso. Quem prestou atenção ao voto de Fux, e daqueles que o seguiram, percebeu que, para o ministro, a doação de empresas a campanhas eleitorais fere cláusulas pétreas. É isto mesmo. Estão querendo forçar a barra para que a questão seja considerada uma interpretação conforme a Constituição, de sorte que o Parlamento brasileiro seja impedido de votar uma emenda constitucional que preveja o financiamento privado. É claro que se trata de um abuso, e abuso de poder, aí com P maiúsculo. Vai lá que o Supremo acabe legislando muitas vezes porque o fundamento assegurado na Constituição não encontra a lei correspondentes. Assim, se o Congresso não faz, o Tribunal então atua. Já acho, confesso, uma tese bastante complicada porque abre as portas para abusos. Mas e nesse caso o Congresso expressou a sua vontade, sim. Só que alguns ministros do Supremo, tendentes a formar a maioria, não gostaram. Ora, se não gostaram, então eles dão um pé no traseiro do Legislativo e dizem: vocês votem a lei que quiserem, desde que seja esta. E pouco importa se seus argumentos fazem ou não sentido. Pouco importa se estão ancorados na lógica ou não. Pouco importa se encontram ou não respaldo nos fatos. O PT realiza o seu congresso. Nesta quinta, na presença de Dilma e Lula, houve vivas a mensaleiros e ataques ao STF. Já falo a respeito. Uma das teses dos companheiros, ora vejam, é justamente o financiamento público de campanha. Para o petismo, é mel da sopa. 1. Ficará com a maior fatia do dinheiro público. 2. Continuará a ter a maior fatia do dinheiro privado, e tudo poderá ser feito por baixo dos panos. 3. Continuará a usar a propaganda do governo para fazer campanha eleitoral disfarçada. 4. Continuará a usar a propaganda de estatais para o mesmo fim. 5. Continuará a usar dinheiro público, inclusive de estatais, para financiar a sua rede de difamação, de adversários, na subimprensa. 6. Continuará a contar com o trabalho gratuito que vale dinheiro, de sindicatos, ONG e movimentos sociais. Só para encerrar, ainda voltarei ao tema. O ministro Luiz Roberto Barroso é muito mais do que apenas um voto nesse caso. Essa história nasceu do barrosismo. Mas fica para mais tarde. Por Reinaldo Azevedo.